O sacerdote conclui a voz baixa. Amen. Com as mãos estendidas diante do peito, ele diz logo em seguida a Tua secreta: Domine propitiatione et Beate Mariae Semper Virginis intercessione, ad perpetuam ad que presentem et oblatio nobis proficiat prosperitatem et pacem, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. O sacerdote para antes do fim da conclusão. O sacerdote coloca o missal na página do prefácio. Ele pousa as mãos sobre o altar e continua. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Observemos a sincronização dos movimentos. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est. Tendo as mãos levantadas e viradas para o missal, ele continua o prefácio. Pater omnipotens et Deus, et te veneratione Beatem Mariae Semper Virginis collodare et benedicere et predicare, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus. Para o Sanctus, ele junta as mãos, se mantendo inclinado. Ele só se levanta para o Benedictus quando ele se cinha. In nomine Domini, Hosanna in excelsis. O sacerdote estende as mãos e as levanta ao mesmo tempo que ele eleva os olhos, depois as reúne abaixando o olhar. Ele as pousa logo em seguida sobre o altar, se inclinando profundamente. Ele só começa a oração tendo já se inclinado. Digitur clementissime Pater, per Iesum Christum Filium Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus. Uti acceptabeas et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata. Esses sinais da cruz se fazem sobre o cálice e sobre a hóstia. Sem mexer os pés, ele se vira para o missal, estendendo as mãos de maneira a englobar no campo de visão o missal e as oblatas. Ele se voltará para o altar quando tiver que benzer ou se inclinar. Et omnibus orthodoxis et catholici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famine. Ele levanta e junta as mãos que ele mantém diante do rosto sem tocá-lo. Ele pode também as manter diante do peito. Ele permanece assim alguns instantes, a cabeça um pouco abaixada para a memória dos vivos. Para continuar a oração, ele separa de novo as mãos. Fides unita est et nota devotio propribus tibi oferimus, perque tibi oferunt hoc sacrificium laudis processus omnibus, pro redemptione animarum suarum prospe salutis et incolumitatis sue, tibi queridum vota sua eterno Deo vivo et vero. Ele vira a página com a mão esquerda, a direita estando pousado no altar, fora do corporal antes da consagração, sobre o corporal depois da consagração. Communicantes et memoria venerantes in premis gloriose Semper Virginis Mariae Genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et Beti Ioseph et Iosem Virginis sponsi, et Beatorum Apostolorum ac Martyrum Tuorum Petri et Pauli, Andrei Jacobi, Ioannis, Tomei Jacobi, Philippi, Bartholomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzi, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuum moniamur auxilio, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ele junta as mãos à conclusão do Comunicantes. As primeiras palavras do Anc Igitur, ele impõe as mãos sobre as oblatas, mantendo-as abertas uma ao lado da outra, o polegar direito ficando sobre o polegar esquerdo. Ele só as juntará na conclusão da oração. Antigitur oblationem servitutis nostre, selegum te familie tue quesumus Domini, ut placatus accipias iesque nostros in tua pacilis panas, atque ab aeterna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubeas crege numerari per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilem que facere dineris ut nobis corpus, et de sanguis fiat delectissimi filii tui Domini. Aqui as bênçãos são feitas da maneira seguinte.
As 3 primeiras sobre as 2 oblatas juntas, a 4ª só sobre a hóstia, a última sobre o cálice. A oração se termina com as mãos juntas, fazendo uma inclinação de cabeça às últimas palavras. Se há um cibório a consagrar, o celebrante o descobre com a mão direita. Ele enxuga, se necessário, os polegares e os índices no corporal, começando a oração da consagração da hóstia. Qui predier quam pateritur, Ele pega a hóstia. accepit panem in sanctas et venerabilis manus suas. Ele eleva os olhos ao céu e os abaixa logo em seguida. Elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem omnipotentem, Ele inclina a cabeça, tibi gratias agens, segurando a hóstia entre o polegar e o índice esquerdo, ele a benze. benedixit, Pegando novamente a hóstia com as 2 mãos, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipitet manducat ex hoc. ele se interrompe, coloca os 2 cotovelos sobre o altar, se inclina. Distintamente, ele pronuncia com respeito as palavras da consagração. Hoc est enim corpus meum. O celebrante, segurando a hóstia entre os polegares e os índices, faz a genuflexão em sinal de adoração. Ele eleva a hóstia o mais alto que pode fazer comodamente e, os olhos fixos sobre ela, ele a mostra com respeito aos fiéis. Ele abaixa a hóstia. A repousa no corporal unicamente com a mão direita, colocando a esquerda sobre o corporal. Ele faz uma nova genuflexão. Então fecha o cibório, se é o caso. Retomemos a ação sem interrupção. Qui predier quam pateritur, accepit panem in sanctas et venerabilis manus suas, et elevatis oculis in caelum ad Deum Patrem omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit delitque discipulis suis dicens, accipitet manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. De agora em diante, o sacerdote deve manter juntos os polegares e os índices, salvo quando tiver que tocar ou manejar a hóstia, e isso até as abluções. O celebrante descobre o cálice. Se necessário, ele esfrega os dedos entre eles para fazer cair dentro da cupa as parcelas da hóstia que teriam ficado coladas. Ele poderá fazer assim todas as vezes que tiver que descobrir o cálice. Simili modo postquam scenatum est. Ele pega o cálice com as 2 mãos, depois, o elevando um pouco, ele o repousa logo. Accipiens et precalorum calicem in sanctas et venerabilis manus suas, Ele inclina a cabeça. idem tibi gratias agens, Ele benze o cálice, benedixit, a mão esquerda segura o cálice pela cupa. Ele continua. delitque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes. Ele se interrompe e pôs os cotovelos sobre o altar. Segurando o cálice com as 2 mãos, o pé com a mão esquerda, o nó com a direita, ele pronuncia com respeito as palavras da consagração. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ele repousa o cálice sobre o corporal, dizendo: Et quatiescumque feceritis in me memoriam facietis. Ele faz a genuflexão adorando o preciosíssimo sangue. Ele eleva o cálice o mais alto que pode fazer comodamente e, com os olhos fixos sobre ele, o celebrante o mostra com respeito aos fiéis. Ele abaixa o cálice e o cobre logo, colocando a este efeito a mão esquerda no pé do cálice. Ele termina com a genuflexão. Retomemos a ação.
Simili modo postquam scinatum est, ac scipiens et preclarum calicem in sanctas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, ac scipite lubite exeo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Et quotiescumque feceritis, in me memoriam facietis.